Pense na pessoa mais poderosa que você já conheceu de perto. A mais poderosa, não pelo volume da voz, não pela urgência com que ocupava o ambiente. Pelo contrário, havia algo quieto nessa pessoa, algo que preenchia o espaço de uma forma diferente. O que ela tinha não era esforço, era calma. E o que Carl Jung descobriu sobre essa calma desmonta tudo o que te ensinaram sobre como avançar na vida. Nos próximos minutos, você vai entender por que as pessoas mais calmas avançam mais rápido que as agitadas e por que a agitação que você acha que te ajuda está secretamente te custando caro. Aqui, quando entrava num ambiente, algo mudava. Aqui, quando falava, as pessoas paravam de verdade para ouvir. Aqui, quando enfrentava pressão, parecia ter acesso a um nível de clareza que as outras simplesmente não tinham disponível. Provavelmente você não conseguiu nomear na época, mas sentiu. Com aquela precisão que o corpo tem antes que a mente encontre as palavras certas. O que sentiu era algo como: essa pessoa está em outro nível, não de esforço, de presença, não de velocidade, de profundidade. O que essa pessoa tinha era calma. A calma ativa de quem encontrou em algum ponto da própria história um centro que não oscila com o vento das circunstâncias. Um eixo interno que permanece quando tudo ao redor está em movimento. E a coisa mais perturbadora sobre essa pessoa, agora que você está pensando nela, é que ela não parecia estar se esforçando mais que os outros. Parecia estar se esforçando diferente, com uma qualidade de presença no esforço que as outras pessoas não tinham. Uma clareza sobre o que precisava de energia e o que podia ser deixado de lado. Mas havia algo mais nessa pessoa que você estava pensando. Ela não parecia estar tentando ser calma. Não parecia estar praticando calma. A calma era o estado natural de onde operava, como se a agitação que consome a maioria das pessoas simplesmente não tivesse encontrado nela o mesmo solo fértil. E você provavelmente já se perguntou em algum momento: como isso é possível? Como alguém pode estar assim quando o mundo ao redor está em colapso constante, quando há pressão de todos os lados, quando as circunstâncias são as mesmas para todos, mas essa pessoa parece habitar um nível diferente de realidade? A resposta que a maioria das pessoas imagina é: essa pessoa é diferente de mim, nasceu assim, tem uma personalidade que eu não tenho. Não é isso. Carl Jung passou décadas observando esse fenômeno, e o que ele documentou perturbava pela exatidão. Esse tipo de calma não é traço de personalidade. Não é algo que você tem ou não tem desde que nasceu. É o resultado de um processo interno específico. Um processo que pode ser descrito, compreendido e, o mais importante, desenvolvido. O que ele percebia sobre as pessoas que haviam desenvolvido essa qualidade é que o mundo ao redor delas respondia de forma diferente. Oportunidades chegavam, conexões se formavam. Decisões que para outros pareciam impossíveis de tomar ficavam claras, não porque essas pessoas tivessem mais sorte ou mais talento, porque operavam de um lugar que a agitação crônica torna inacessível. E havia algo mais que Jung notava. As pessoas calmas criavam ao redor de si um campo diferente. As interações que tinham eram qualitativamente distintas. As pessoas com quem se relacionavam tendiam a ser mais abertas, mais honestas, mais dispostas a trazer o que de mais real tinham, como se a ausência de agitação no centro criasse segurança suficiente para que o que estava ao redor também pudesse relaxar. Você já esteve com alguém assim? Alguém que, apenas pela forma como estava presente, fazia você se sentir mais capaz de ser real? Isso não é carisma no sentido superficial, é algo mais fundamental. É o efeito de uma pessoa que não está gerenciando a impressão que causa, porque encontrou algo por dentro que tornou desnecessário esse gerenciamento constante, e que, por isso, libera as pessoas ao redor do gerenciamento que elas também costumam fazer. A calma é contagiosa, não imediatamente, mas de forma sustentada. E o campo que uma pessoa calma cria ao seu redor é um dos fatores mais determinantes do que ela consegue construir, em trabalho, em relações, em qualquer projeto que dependa de outras pessoas para acontecer. Pense nisso por um momento. O paradoxo mais contraintuitivo da psicologia humana é este: quanto mais quieto você fica por dentro, mais avança por fora. Quanto mais centrado você está, mais eficaz você se torna. Quanto mais calma você cultiva, mais a vida responde.
Este vídeo é sobre esse paradoxo, sobre de onde ele vem, sobre por que a agitação custa muito mais do que parece e sobre o que se torna possível quando você encontra, de verdade, não como técnica, mas como estado, o centro que não oscila. Fique. O que você está prestes a entender sobre a ansiedade que consome energia e sobre o que existe do outro lado dela pode mudar completamente a forma como você se relaciona com o seu próprio potencial. Existe um custo que ninguém calcula direito. Você calcula o custo do fracasso, o custo de não tentar, o custo de tomar a decisão errada. Mas há um custo que raramente aparece nessa planilha: o custo da ansiedade em si. O custo do estado de ativação constante que você habita sem perceber completamente que está habitando. Esse custo é imenso e é pago de formas que raramente consegue atribuir à sua causa real. Ele aparece na qualidade das decisões. A decisão tomada no pico da ansiedade raramente é a melhor decisão disponível, porque o estado de ativação estreita o campo de visão. O que era um panorama amplo de possibilidades fica reduzido ao corredor estreito do que a ameaça imediata sugere. E o que a ameaça sugere quase sempre é: age agora, protege-te, fecha o espaço, controla o resultado. Essas ações podem ser corretas, às vezes são, mas tomadas a partir da ansiedade, carregam uma urgência que distorce o julgamento, uma pressa que pula etapas, uma rigidez que fecha portas antes de verificar o que estava do outro lado. Ele aparece na qualidade das relações. Quem está cronicamente ativado não está completamente presente nas conversas. Uma parte está sempre monitorando, calculando, antecipando. Essa ausência parcial é percebida. As pessoas ao redor sentem que não têm acesso completo, que há sempre uma camada de gestão entre o que você é e o que apresenta. Que essa percepção cria distância, não de desgosto, mas de impossibilidade de conexão real. Ele aparece na qualidade do trabalho, não no volume. A ansiedade frequentemente produz muito volume, mas na profundidade. No trabalho que requer ficar com um problema tempo suficiente para que a solução criativa emerja, não a primeira solução, a melhor. A ansiedade não permite esse tempo. Ela pressiona por resposta antes que a pergunta tenha terminado de ser formulada. Jung observava uma distinção que considerava fundamental: a diferença entre a energia que vem do medo e a energia que vem do alinhamento. As duas produzem movimento, mas produzem tipos completamente diferentes de resultado. A energia do medo é rápida, intensa e, ela queima o que tem, produz resultados no curto prazo à custa do que seria possível no longo, e é insaciável. O medo que a alimenta não é saciado pelos resultados que produz. É apenas temporariamente aliviado, antes de encontrar o próximo objeto de preocupação. A energia do alinhamento é diferente, mais quieta em sua expressão, mais sustentável. E os resultados que produz têm uma qualidade que os resultados da energia do medo raramente alcançam. Há um cálculo que raramente é ensinado. Não é só sobre o que a ansiedade te motiva a fazer, é sobre o que ela te custa enquanto você faz. A mente que trabalha em estado de ativação crônica gasta uma fração significativa dos seus recursos gerenciando esse estado, monitorando ameaças, calculando riscos, antecipando cenários, e o que resta, o que fica disponível para o trabalho real, para a criatividade real, para a presença real, é uma fração do que estaria disponível num estado de calma comprometida. A ironia perturbadora é essa: as pessoas que mais trabalham ansiosas frequentemente produzem menos, em termos de qualidade real, do que produziriam se trabalhassem menos horas num estado mais centrado. O volume é maior, a profundidade é menor. A vida começa a mudar quando você para de calcular apenas o custo de não agir e começa a calcular o custo de agir a partir do lugar errado. Pense numa decisão importante que tomou em pico de ansiedade e pense como ela teria sido diferente se tivesse tomado a mesma decisão num estado de clareza. A situação seria a mesma. As informações disponíveis seriam as mesmas. O que seria diferente é o estado interno a partir do qual você processou essas informações. E esse estado, que parece secundário, que parece apenas o contexto em torno da decisão, é na verdade um dos fatores mais determinantes do resultado. Jung descrevia isso como a diferença entre reagir e responder.
A reação vem do ego assustado, automática, rápida, condicionada pelo que o passado ensinou a temer. A resposta vem de um lugar mais profundo, mais lenta, mais deliberada, mais alinhada com o que a situação realmente pede, em vez de com o que o medo projeta nela. Agora pensa comigo. Se esse vídeo chegou até você agora, entre tantos outros que poderiam ter chegado, talvez não seja coincidência. Se inscreve no canal e ativa o sino. O próximo pode chegar na hora certa também. Há um mal-entendido profundo sobre o que é calma, e esse mal-entendido é o que faz a maioria das pessoas que mais precisaria dela a descartar como inacessível. A calma que estamos descrevendo parece lentidão de fora, parece distância emocional, parece a qualidade de quem não se importa. É exatamente o oposto. É a qualidade de quem se importa tanto que encontrou uma forma de se importar sem ser destruído pelo que sente, que desenvolveu a capacidade de conter a intensidade da própria experiência sem deixar que ela vire o condutor do carro. Os melhores atletas do mundo sabem disso de uma forma que raramente conseguem articular em palavras. Descrevem o estado de máxima performance não como intensidade aumentada, mas como uma espécie de desaceleração paradoxal. O tempo parece mais lento, a clareza parece mais alta, as decisões parecem mais fáceis, não porque a situação ficou mais fácil, mas porque o acesso ao que sabem está desbloqueado. Esse estado tem um nome na psicologia do esporte: flow. Na psicologia profunda de Jung, tem outro: operação a partir do self. São a mesma coisa descrita de ângulos diferentes. O self, essa dimensão mais profunda da psique que Jung contrapunha ao ego, não opera no modo de urgência. Tem uma inteligência diferente, mais abrangente, que pode ser acessada, mas que exige condições específicas para operar. A condição mais fundamental é exatamente a que a ansiedade destrói: o silêncio interior suficiente para que o sinal mais profundo seja ouvido acima do ruído. Quando você está ansioso, o ruído é alto. A mente está cheia de cenários, antecipações, julgamentos sobre o que está acontecendo e sobre o que deveria estar acontecendo. Nesse ruído, o sinal do self, mais sutil, mais preciso, mais alinhado com o que você realmente precisa, se perde. Quando você encontra a calma, quando o ruído baixa o suficiente, o sinal chega. E com ele, um tipo de clareza que a agitação nunca produz. A calma não é o oposto do comprometimento. É a condição para o comprometimento mais profundo que existe. Jung falava de sombra de uma forma que sempre revelava algo que as pessoas preferiram não ver. Na conversa sobre ansiedade e agitação, a sombra é particularmente reveladora, porque a agitação, para muitas pessoas, não é apenas um estado indesejado que acontece involuntariamente. É uma identidade, é uma prova de algo. A agitação diz: eu me importo, eu levo a sério, eu estou comprometido, eu sinto o peso das coisas, e esse peso é evidência de que estou presente. Essa narrativa é parcialmente verdadeira. O comprometimento genuíno é real. O cuidado genuíno é real. A agitação como prova desse comprometimento, essa parte é construção. Porque quem está genuinamente comprometido com algo não precisa da agitação para demonstrar esse comprometimento. Demonstra pela qualidade do que produz, pela consistência do que constrói, pela presença real que traz para o que importa. A agitação, nesse sentido, frequentemente é performance de comprometimento. É o ruído que sinaliza para o exterior e para o próprio ego que algo está sendo levado a sério, mesmo que esse ruído esteja, simultaneamente, degradando a qualidade do que é produzido. Há algo mais na sombra da agitação. Para algumas pessoas, a calma é genuinamente ameaçadora. Em silêncio, o que aparece é o que a agitação estava cobrindo. O silêncio confronta com perguntas que a corrida adiava, com emoções que a urgência suprimia, com a sensação de que, talvez, o que você está correndo atrás não seja exatamente o que você quer quando pensa com clareza. Com o medo mais profundo de todos, não o medo de fracassar, mas o medo de descansar e descobrir que o que construiu não te faz sentir o que esperava sentir. Esse medo mantém as pessoas em movimento, e esse movimento constante, essa agitação que nunca para o suficiente para verificar a direção,
É uma das formas mais comuns de evitar o que mais precisaria ser encarado. A calma não é apenas performance aumentada, é também coragem de uma ordem específica. A coragem de estar com o que é, sem a distração do movimento constante. E há uma camada mais sutil ainda. A agitação cria uma sensação de controle. Quando você está se movendo, quando está respondendo, quando está agindo, parece que está fazendo algo sobre a situação. A calma, por contraste, pode parecer passividade. Pode parecer que você está abandonando o controle que a agitação simulava. A agitação grita. A calma é eficaz. E há uma última camada da sombra da agitação que raramente é nomeada. A agitação cria identidade social. Estar ocupado, estar estressado, estar sobrecarregado. Em muitos ambientes, isso é status. É prova de que você importa, de que há demanda por você, de que você está no centro das coisas. Desacelerar, encontrar calma, sair do modo de urgência constante, pode parecer nesses ambientes como perda de relevância, como se você estivesse dizendo ao mundo que não está mais no jogo. Jung diria que esse é o ego confundindo o ruído com o poder, confundindo a aparência de importância com a coisa real, e que a transição da agitação para a equanimidade exige, entre outras coisas, a disposição de abrir mão dessa identidade, de descobrir que é possível ser relevante, de fato mais relevante, sem o ruído que confirmava a relevância. Há um momento que a maioria das pessoas conhece, mas raramente nomeia com precisão. É o momento depois de um período de intensa agitação em que finalmente algo cede. Às vezes é forçado, o corpo não aguenta mais. Às vezes é uma escolha, você decide parar por um instante. E nesse instante, nesse espaço que se abre quando o ruído baixa, algo aparece que estava esperando. Uma clareza sobre uma decisão que estava adiando. A resposta para um problema que havia atacado de todos os ângulos racionais possíveis e que continuava sem solução. A percepção sobre uma relação que precisava de atenção. Uma direção que havia estado tentando emergir, mas que o ruído constante bloqueava. Você provavelmente já viveu isso. O insight que chegou no banho. A solução que apareceu durante uma caminhada. A clareza que se formou numa manhã de descanso depois de uma semana de trabalho intenso. A resposta que estava procurando com tanto esforço que o próprio esforço estava impedindo que chegasse. Isso não é coincidência. É o que Jung descrevia como o self emergindo quando o ego finalmente recua. O modo padrão da mente, o que os neurocientistas chamam de Default Mode Network, se ativa quando a mente está em repouso, em devaneio, em quietude relativa. E é exatamente nesse modo que a mente faz algumas das suas conexões mais criativas, que processa informações de formas que o esforço direto não permite, que integra experiências e conhecimentos de domínios diferentes em insights, que o pensamento linear não alcança. A calma não é a ausência de pensamento, é o estado em que o pensamento mais rico se torna possível, quando o ego recua, quando o controlador incansável que planeja e monitora e julga encontra um momento de descanso, o self tem espaço para falar, e o self tem acesso a uma inteligência que o ego, por sua natureza, não tem, que percebe padrões antes que a consciência os formule, que sabe frequentemente o que a situação precisa antes que a mente racional tenha processado os dados completos. Intuição não é magia, é o self operando. E há algo sobre esses momentos de silêncio que muda quando você para de tratá-los como acidentes e começa a tratá-los como método. A maioria das pessoas experimenta esses insights como sorte, como algo que aconteceu enquanto estavam fazendo outra coisa. E então retornam imediatamente ao estado de agitação, porque a cultura diz que o trabalho real acontece no esforço, não na quietude. Mas e se a quietude também fosse trabalho? E se os momentos de aparente não fazer fossem os momentos em que o processamento mais profundo estava acontecendo? Jung diria que sim, que a psique trabalha de formas que a consciência não vê, que o que parece repouso para o ego pode ser processamento intenso para o self, e que criar espaço deliberado para esse processamento, não como distração do trabalho real, mas como parte essencial dele, é um dos investimentos mais eficazes que se pode fazer. Os maiores criadores de qualquer campo, em ciência, em arte, em negócios, descrevem versões do mesmo padrão: trabalho intenso,
seguido de descanso deliberado, seguido de insight que integra o que o trabalho havia alimentado, mas não havia ainda conseguido formular. Não é acidente, é método. É a compreensão de que o cérebro humano, e em termos mais profundos, a psique humana, funciona em ciclos de ativação e de recuperação, e que saltar a recuperação não acelera o processo, o interrompe. Os estoicos tinham um conceito que colocavam no centro de tudo, mais importante do que a inteligência, mais importante do que o talento, mais importante do que as circunstâncias: equanimidade, a capacidade de permanecer estável, internamente, fundamentalmente estável, independentemente do que o ambiente externo esteja oferecendo, de receber a boa notícia sem se inflar, de receber a má sem colapsar, de estar diante da incerteza sem entrar em pânico. A indiferença não sente, a equanimidade sente completamente e não é governada pelo que sente. A indiferença cria distância da experiência. A equanimidade cria profundidade na experiência, porque você pode estar completamente presente nela, sem ser arrastado por ela. Marco Aurélio, imperador romano que governou durante décadas de guerra, de peste e de perdas pessoais, descrevia a equanimidade não como ausência de dificuldade, mas como a qualidade que permitia enfrentar qualquer dificuldade sem perder o centro. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Ele não estava sugerindo que os eventos externos não importam. Estava dizendo que a sua relação com eles é o único território genuinamente sob seu controle, e que esse território, o interno, é mais determinante para a qualidade da sua vida do que qualquer circunstância externa. Epicteto colocou isso de uma forma que ficou: a dicotomia de controle. Algumas coisas dependem de nós, outras não. A sabedoria e o poder está em saber a diferença e em investir a energia apenas no que está sob seu controle. Quando você inverte esse cálculo, quando gasta a maior parte da energia tentando controlar o que não está sob controle e negligencia o que está, produz exatamente o oposto do que quer: mais ansiedade, menos clareza, menos poder real. A equanimidade corrige esse erro fundamental, e quando você para de gastar energia tentando controlar o que não pode controlar, essa energia não desaparece, ela redireciona. Vai para o único lugar onde pode produzir algo real, o território interno, para a qualidade da sua presença nas interações, para a profundidade do seu pensamento, para a clareza das suas decisões, para a capacidade de agir com precisão em vez de com urgência. Os estoicos entendiam isso de uma forma que 2000 anos de desenvolvimento filosófico apenas confirmaram com mais detalhes. A equanimidade não é renúncia ao poder, é o descobrimento de onde o poder real reside. E há algo específico sobre a prática estoica que vale nomear, porque ela frequentemente é mal interpretada. Epicteto não estava sugerindo indiferença em relação ao resultado. Estava sugerindo desapego ao resultado específico enquanto mantém comprometimento máximo com o processo. É uma distinção sutil, mas fundamental. A pessoa que age a partir da equanimidade se importa completamente com o que está fazendo. Dá tudo. Não reserva nada. A diferença é que não coloca sua estabilidade interna na dependência de um resultado externo específico, porque sabe que o resultado externo tem variáveis que não controla, e que colocar sua paz na dependência dessas variáveis é entregar o centro a algo que não pode garantir. Isso não é resignação. É a forma mais eficaz de operar, porque libera a energia que estava sendo usada para controlar o incontrolável e a direciona para o único território onde pode produzir algo, o que está dentro de você enquanto faz o que está fazendo. O título deste vídeo parece paradoxal quando você o ouve pela primeira vez. Quanto mais calmo você fica, mais sua vida avança. A mente que opera na lógica da ansiedade rejeita isso. Para essa mente, avançar significa se mover, agir, pressionar. E calma parece o oposto disso. Mas há uma forma de avançar que não é óbvia até você experimentá-la, e que depois de experimentada, torna o modo anterior de operar quase insuportável de contemplar. É o avanço que vem da qualidade, não do volume, da profundidade, não da velocidade, da precisão, não da quantidade de movimento. A pessoa calma toma menos decisões, mas decisões melhores,
Faz menos movimentos, mais movimentos mais alinhados. Fala menos, e o que fala tem mais peso. Ocupa menos espaço com urgência e cria mais espaço para o que importa. Algo acontece nas relações quando você encontra esse estado. As pessoas ao seu redor percebem uma qualidade diferente, uma disponibilidade que não estava lá quando estava em modo de agitação, uma capacidade de ouvir que a ansiedade bloqueava, uma presença que, por não estar monitorando constantemente o efeito que causa, cria um espaço no qual o outro pode ser mais real. E relações mais reais produzem resultados que as relações gerenciadas pela ansiedade nunca alcançam. Colaborações mais profundas, confiança mais genuína, conversas que chegam ao que importa de verdade, em vez de ficarem na superfície do que é seguro dizer. Algo acontece nos projetos e no trabalho quando você encontra esse estado. A criatividade que estava bloqueada pela pressão começa a circular. A capacidade de sustentar um problema complexo tempo suficiente para que a solução mais elegante emerja, em vez de aceitar a primeira resposta disponível porque o prazo não permite mais, essa capacidade se abre. E algo acontece com o próprio corpo quando você encontra esse estado. O sistema imunológico funciona melhor, o sono se aprofunda, a recuperação depois de esforço é mais eficaz. A energia que estava sendo consumida pelo estado crônico de ativação se libera. Mas há algo mais que raramente é nomeado nessa conversa. Um efeito que não é sobre performance, nem sobre relações. É sobre a qualidade da experiência de estar vivo. A pessoa que opera cronicamente, em modo de ansiedade, raramente está presente no que está fazendo. Uma parte dela está sempre no próximo problema, no próximo risco, no próximo cenário que precisa ser antecipado. E essa ausência parcial drena o sentido das experiências presentes. A conquista que deveria ser celebrada passa rápido demais porque já há o próximo desafio aguardando. O momento com as pessoas que importam é habitado pela metade. A experiência que deveria ser intensa e memorável é apenas mais um item na lista. Quando a calma se estabelece, quando você está genuinamente aqui com o que está acontecendo, a qualidade de cada experiência muda. As coisas ficam mais nítidas, mais ricas, não porque ficaram objetivamente melhores, porque você finalmente chegou onde elas estavam. Jung observou algo que o intrigou profundamente ao longo de décadas de trabalho clínico. Nos momentos em que um paciente havia desenvolvido genuinamente um nível maior de equanimidade, quando havia trabalhado o suficiente para que o ruído interno baixasse de forma sustentável, o mundo externo desse paciente tendia a se reorganizar de formas que a causalidade linear não explicava completamente. Oportunidades apareciam. Conexões que pareciam impossíveis se formavam. Situações que haviam estado bloqueadas por anos, de repente se moviam. Jung chamava isso de sincronicidade e era rigoroso sobre o que significava. Não misticismo, não pensamento mágico, mas a observação documentada de que estados internos e eventos externos se correspondem com uma frequência que excede o que seria esperado pelo acaso. O mecanismo pode ser parcialmente explicado de formas completamente racionais. A pessoa calma percebe mais. O campo de atenção é mais amplo. O que antes passava invisível porque o ruído interno bloqueava a percepção começa a ser notado. As oportunidades que sempre estiveram ali começam a ser captadas. A pessoa calma age diferente. As interações que tem têm uma qualidade diferente. As impressões que deixa são diferentes. A abertura que cria nas relações produz respostas diferentes nas pessoas ao redor. A pessoa calma decide diferente. Quando a oportunidade chega, consegue avaliá-la com a clareza que a ansiedade não permite. Consegue dizer sim ao que precisa de sim e não ao que precisa de não, sem a distorção que o estado de ativação produzia. E há algo mais que Jung descrevia que vai além dessas explicações racionais. O que você irradia, sempre irradiou, e a frequência do que você irradia quando está calmo é fundamentalmente diferente da frequência do que você irradia quando está ansioso. As pessoas, as situações, as possibilidades respondem a essa frequência de formas que moldam o que você encontra. Quando você cultiva a calma, não está apenas melhorando sua performance individual, está mudando o campo que cria ao seu redor. E esse campo
determina muito mais do que acontece com você do que qualquer circunstância externa isolada. Jung tinha um conceito que colocava no centro de tudo que havia descoberto sobre a psique humana. Chamava de self e distinguia cuidadosamente do ego. O ego é a parte de você que você pensa que é. É a narrativa, o nome, o papel social. O ego não é o inimigo. Ele é necessário. É a estrutura que permite funcionar no mundo, tomar decisões, manter uma identidade coerente ao longo do tempo. Mas o ego tem uma limitação fundamental. Ele opera em modo reativo. Ele responde às circunstâncias externas. Quando o ego está conduzindo, você está reagindo. Quando o ego está ansioso, você está ansioso. O self é diferente. É a totalidade. O que você é além do que você pensa que é. É a dimensão da psique que contém tanto o que você mostra quanto o que você esconde. Tanto a luz quanto a sombra. Tanto o que é consciente quanto o que ainda está emergindo para a consciência. E o self tem uma qualidade que o ego não tem: estabilidade intrínseca. O ego oscila. Ele sobe e desce com o feedback externo, com as circunstâncias, com as ameaças percebidas e os sucessos obtidos. O self permanece. Não porque seja impassível, mas porque tem uma profundidade que as oscilações da superfície não alcançam. Quando Jung falava de encontrar o centro, quando descrevia o objetivo do processo terapêutico como aprender a operar a partir do self em vez do ego, estava descrevendo o processo de encontrar dentro de si mesmo um ponto de estabilidade que não depende das circunstâncias externas para existir. Esse centro é o que a calma genuína acessa. A agitação o torna inacessível. O ruído o encobre. A ansiedade cria uma camada de reatividade entre você e esse centro que faz parecer que ele não está lá. Quando o ruído baixa, quando a calma se estabelece, mesmo que brevemente, o centro se revela. E com ele, uma forma de estar no mundo que é mais estável, mais eficaz, mais alinhada com o que você realmente é do que qualquer coisa que a operação a partir do ego ansioso poderia produzir. A descoberta que mais perturba as pessoas quando a fazem pela primeira vez é esta: o centro já estava lá. Sempre esteve. O trabalho não era construí-lo, era remover o que o encobria, era reduzir o ruído que o tornava inaudível. Jung chamava isso de individuação e descrevia como um processo não de adição, mas de remoção, não de se tornar algo que não se é, mas de revelar o que sempre se foi, embaixo das camadas de defesa e de performance e de reatividade que foram construídas como respostas ao ambiente. Desenvolver a calma genuína é, nesse sentido, um processo de retorno, de encontrar camada por camada o que estava embaixo do ruído, o que estava quieto enquanto o ego estava ocupado gerenciando o mundo, o que permaneceu intacto em todas as oscilações da superfície, esperando, com a paciência que só o self tem, que você finalmente parasse tempo suficiente para perceber que estava lá. Esse processo não tem um destino fixo. Não há um ponto de chegada em que a calma foi conquistada permanentemente e a agitação nunca mais retorna. Ela acontece em espiral. Você retorna ao mesmo desafio, a ansiedade diante da incerteza, o impulso de reagir quando deveria responder, a dificuldade de sentar com o desconforto sem correr para resolvê-lo, mas cada retorno acontece num nível diferente de profundidade, com mais rapidez de reconhecimento, com mais facilidade de retorno ao centro. Com o tempo, o que levava horas para resolver leva minutos, o que levava dias leva horas. E o centro que antes parecia um destino que você visitava raramente, começa a aparecer o lugar de onde você parte, e para o qual retorna quando se afasta, em vez de ser o lugar raro que você alcança depois de muito esforço. Jung chamava isso de desenvolvimento da função transcendente, a capacidade de estar numa situação de tensão e, em vez de colapsar para um dos extremos, permanecer no espaço criativo entre eles, entre a agitação que empurra para um lado e a resignação que empurra para o outro. No espaço onde a calma ativa é possível, e nesse espaço, que se amplia com a prática, é onde a vida mais importante acontece. Se a calma é tão poderosa, por que é tão difícil cultivá-la? A resposta tem camadas, e cada uma revela algo importante sobre como a mente humana funciona. A primeira é biológica.
O sistema nervoso foi calibrado para a sobrevivência num ambiente muito mais perigoso do que o que a maioria das pessoas habita hoje. Foi calibrado para detectar a ameaça rapidamente, responder com energia máxima e só relaxar quando o perigo passasse. O problema é que o cérebro moderno não distingue com precisão entre o perigo de ser perseguido por um predador e o perigo de não cumprir um prazo ou de receber uma crítica. Para o sistema nervoso, ameaça é ameaça. E o estado de ativação que se segue é o mesmo que a situação real não justifique a intensidade da resposta. A segunda é cultural. Vivemos em culturas que associam agitação com comprometimento e calma com indiferença, que valorizam a aparência de urgência como sinal de importância, que criaram ambientes projetados para maximizar a ativação e minimizar o espaço de recuperação. Estar ocupado é virtude, desacelerar é suspeito. A terceira, a que Jung explorava com mais profundidade, é psicológica. Para muitas pessoas, a calma representa algo ameaçador. Em silêncio, o que estava sendo suprimido pela agitação começa a aparecer. As perguntas que a corrida adiava, as emoções que a urgência mascarava, a realidade de situações que era mais fácil não ver enquanto estava ocupado demais para olhar. Ficar calmo, para essas pessoas, não é simplesmente relaxar, é confrontar. E confrontar é exatamente o que a ansiedade foi construída ao longo de anos para evitar. E há uma quarta razão que raramente é nomeada. A calma é contraintuitiva para quem aprendeu a usar a ansiedade como combustível. Muitas pessoas de alto desempenho descobriram cedo que a ansiedade funciona, que o desconforto de não ter feito o suficiente, de não ser suficientemente bom, essa pressão produz movimento, produz esforço, produz resultados. E então constroem uma relação profunda com a ansiedade como ferramenta. O problema é que esse combustível tem um custo crescente ao longo do tempo. O que funcionava com 20 anos começa a custar mais com 30. Com 40, começa a degradar, porque o sistema nervoso tem uma capacidade de absorção da ativação crônica que é finita. A calma como substituto da ansiedade não é menos potente, é mais potente e sustentável, mas exige aprender a confiar num combustível diferente. Que essa confiança só se constrói pela experiência de operar a partir da calma e descobrir que ela também produz, que produz mais e melhor e com custo menor. Cada vez que você encontra a calma, mesmo por um momento, mesmo brevemente, você está construindo essa evidência. Está ensinando ao sistema que é possível operar de um lugar diferente. E esse aprendizado acumula de formas que não são visíveis dia a dia, mas que são profundamente visíveis quando você olha para o período de meses ou de anos. Quanto mais calmo você fica, mais sua vida avança. Não porque a calma seja passividade, porque a calma é o estado em que o equipamento humano opera em sua capacidade plena, em que o pensamento mais rico se torna possível, em que as decisões carregam a profundidade que a urgência bloqueava, em que as relações têm espaço para se tornar o que poderiam ser. A agitação custa muito mais do que parece. Ela cobra em qualidade de decisão, em profundidade de relação, em criatividade bloqueada, em presença parcial. Cobra na experiência de estar vivo, na sensação de que os momentos passam sem que você tenha chegado a eles de verdade. A calma que Jung descrevia, que os estoicos chamavam de equanimidade, que os grandes performers reconhecem como o estado de máxima performance, não é a ausência de comprometimento, é a forma mais sofisticada de comprometimento que existe. A que não se queima no processo, a que acumula em vez de drenar, a que produz ao longo do tempo em vez de em explosões que deixam o sistema exausto. Que o centro que você está procurando, o ponto de estabilidade que não oscila com o vento das circunstâncias, esse centro não precisa ser construído. Ele já existe, sempre existiu. O que a calma faz é remover o que o encobria. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Jung disse isso. E 2000 anos antes, os estoicos estavam dizendo a mesma coisa com outras palavras. E os melhores performers de qualquer campo descobriram isso pela própria experiência, às vezes sem saber nomear. A agitação olha para fora. Está sempre monitorando o ambiente externo, respondendo às ameaças externas, tentando controlar o que acontece externamente.
E essa vigilância constante é o que impede o olhar para dentro, onde o centro reside. Quando você olha para dentro, quando você encontra esse centro quieto que não oscila, você desperta para uma forma de operar que a agitação tornava inacessível. E então, algo que parecia paradoxo se revela como lei. Quanto mais quieto por dentro, mais eficaz por fora. Quanto mais centrado, mais poder real. Quanto mais calmo você fica, mais sua vida avança. A pergunta que fica, não para ser respondida agora, mas para ser habitada: em que área da sua vida a agitação está ativamente impedindo o avanço? E o que seria possível se você encontrasse a calma necessária para agir a partir de um lugar diferente? Não é uma pergunta retórica. É o começo de algo real, porque o centro que você está procurando já existe. A calma que parece distante não precisa ser criada do zero, precisa de espaço para emergir. O que está no caminho é o ruído. E o ruído pode baixar, não de uma vez, não sem prática, não sem os momentos de retorno repetido quando você sai do centro e precisa encontrar o caminho de volta. Mas com cada retorno, o caminho fica mais conhecido. Com cada momento de clareza dentro da pressão, o sistema aprende que a pressão não exige emergência. Com cada decisão tomada a partir da calma em vez do medo, você constrói evidências de que é possível operar de outro lugar. E com o tempo, não como destino, mas como prática, a vida que se torna possível a partir da calma começa a parecer a única forma de vida que faz sentido. Não porque as dificuldades desapareceram, porque você finalmente está presente nelas de uma forma que a agitação nunca permitiu. Se esse vídeo tocou em algo dentro de você, deixa esse like. Ele ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. Se inscreve no canal e me conta nos comentários qual momento da sua vida a calma fez você avançar mais do que a agitação. Até o próximo.